Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, mais uma vez nos encontramos reunidos em Teu nome. Reunião esta ainda de modo virtual, mas que não nos impede, nessa união de propósitos, união de pensamentos voltados ao bem. É assim, Mestre Jesus, que nesta manhã de domingo, rogamos a vossa permissão para iniciarmos o nosso encontro destinado ao aprendizado da Tua mensagem, da mensagem do Evangelho, a boa nova que o Senhor nos trouxe há cerca de 2000 anos. E assim, com este propósito, Senhor, que rogamos as bênçãos da espiritualidade, o amparo desses incansáveis trabalhadores da Tua seara, para envolver nessa nossa prece inicial todos os que nos ouvem, todos os que sintonizam neste momento, acompanhando esta prece, envolvendo o nosso planeta. Há tantas pessoas em aflição, Senhor. Que o acréscimo da misericórdia divina recaia sobre todos nós. Que assim seja. Bom dia, meus amigos. É com muita satisfação que estamos aqui mais esta manhã, participando desse estudo da mensagem do Evangelho, neste ambiente de conexão com a espiritualidade, para nos incentivar a seguir adiante, apesar das dificuldades, dos percalços que encontramos pelo caminho. Então temos a certeza de que todas essas provas, as necessidades, as experiências que vivenciamos na nossa trajetória no corpo físico são para o nosso crescimento. E para este domingo, a mensagem que traremos será do livro Em Torno do Mestre, de Pedro de Camargo, conhecido pelo pseudônimo de Vinícius, um livro bastante interessante, lançado na sua primeira edição em 1947, e que nos traz lições justamente sobre os ensinamentos dados pelo nosso Mestre Jesus. E para contextualizar, lembramos que no Evangelho de Lucas, capítulo 12, esse apóstolo evangelista nos relata o seguinte: Jesus, certa feita, tendo a multidão ao seu redor, aproveitando a oportunidade, disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido em abundância, e arrazoava ele em si dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi para a minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, essa é a chamada parábola do avarento, onde Jesus aborda esse tema bastante presente na nossa vida, na nossa sociedade, que é a avareza. A avareza consiste naquela questão da ambição desmedida e da pessoa que se apega demasiadamente aos bens e às vezes passa até necessidades de diversas ordens para não se desfazer daquilo que possui. É um acumulador nato
de patrimônio, de riqueza, de bens, que só sente prazer em acumular e acumular. Então, a avareza certamente é uma das nossas inferioridades morais muito presentes e que tem aí comprometido as reencarnações de muitas pessoas quando não sabem lidar com ela. E a importância de estudarmos a avareza, ou de nos preocuparmos em controlarmos a avareza, nós já podemos aquilatar, avaliar, pela própria preocupação de Jesus, de quando aqui esteve entre nós, há cerca de 2000 anos, de dedicar um espaço na sua mensagem para tratar desse tema especificamente. E Vinícius, então, Pedro de Camargo, nesta obra Em Torno do Mestre, livro muito interessante, muito adequado para quem quer estudar e compreender um pouco mais dos ensinamentos de Jesus, ele teve essa preocupação também de trazer o tema na lição 37, que ele intitulou justamente de avareza. Pedro de Camargo levantou simplesmente uma questão. A vida do homem está relacionada aos bens que possui? Será que a felicidade está atrelada ou está vinculada à quantidade de dinheiro ou de bens que essa pessoa tem? Os bens materiais trazem felicidade? Tem até um ditado popular, uma brincadeira, que o pessoal costuma dizer: o dinheiro não traz felicidade, ele manda buscar. Não, o dinheiro nós sabemos que ele tem a sua utilidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos abordam bastante essa questão, falando, entre outras coisas, uma das lições que tem ali, no capítulo Servir a Deus e a Mamon, é a utilidade providencial da fortuna, que ali nós vemos que eles têm sua validade, têm a sua necessidade e são um instrumento de progresso, desde que bem utilizado. Não é o que faz o avarento, ou o avaro, a pessoa que assim age simplesmente pelo impulso de acumular, pela necessidade que sente de acumular, infelizmente acaba se comprometendo moralmente e vai ali adquirindo possivelmente compromissos para algumas existências. Porque, segundo entendemos e já vem da mensagem de Jesus, não é o acúmulo de bens materiais que vai nos trazer a felicidade. Comentando este tópico, essa parábola, Pedro de Camargo até coloca que é fato indiscutível que a vida e a felicidade do homem independem dos bens que ele conseguiu obter e amontoar. E ele ainda traduz essa felicidade, quando a gente vive em busca da felicidade, ele fala: a felicidade outra coisa não é que senão a alegria de viver. Veja que forma simples e interessante de descrever a felicidade. A alegria de viver. Então, quando nós estamos vivendo com alegria, estamos sentindo prazer na vida, então ali nós estamos sendo felizes. E certamente isso não está relacionado com o quanto de bens nós possuímos. Se fossem assim, todas as pessoas que adquirem patrimônio, que as pessoas que são ricas, seriam felizes. E na prática todos nós sabemos que não é bem assim. E o avaro ele vai além, porque tem pessoas que são ricas e sabem lidar com a riqueza, sabem administrar os seus bens, a sua fortuna, de modo até a dar-lhes uma utilidade providencial, a torná-las úteis para o semelhante. Infelizmente, muitos já não têm esse cuidado, já não têm esse discernimento e acabam então se comprometendo pela utilização inadequada, se deixando levar pelo dinheiro, por aquilo que ele pode produzir, pelas ilusões da vida que às vezes vão surgir no seu caminho em virtude de possuir muitos bens materiais. Ainda discorrendo sobre a avareza, Vinícius
faz uma analogia com o pensamento de Alexandre Herculano, que, impressionado com aspectos do orgulho, exclama que o orgulho humano poderá ser estúpido, feroz ou ridículo. E aí então Vinícius pega essa colocação de que o orgulho poderia ser estúpido, feroz ou ridículo e diz que a avareza também comporta esses 3 qualificativos, que a avareza pode ser estúpida, ridícula ou feroz. Ele chama de avareza estúpida aquela modalidade sórdida, mesquinha, que faz o homem privar-se do conforto, do necessário e até mesmo daquilo que é indispensável, perecendo a míngua para conservar intacta a pecúnia avaramente amealhada, ou seja, a pessoa que passa necessidade para poder juntar mais. Não passa necessidade não pela falta do necessário, mas porque propositalmente se priva de consumir o mínimo, de tirar o mínimo proveito do patrimônio que tem, para poder juntar mais e mais e mais. Aí isso nos faz lembrar daquela figura do desenho animado antigo, do tio Patinhas, né? Então aí é uma avareza estúpida, é uma pessoa que não tem uma noção adequada de como gerenciar o patrimônio que possui. Então essa é aquela avareza que Vinícius denominou de estúpida. O segundo tipo de avareza que ele coloca é a avareza ridícula. É aquela do homem que tem no dinheiro o seu ídolo, a sua preocupação constante e absorvente, empregando-o embora no luxo, na ostentação ou simplesmente na satisfação dos seus apetites e caprichos. Então, é avareza ridícula. A pessoa se deixa levar pelo dinheiro e pela ostentação, pelo luxo, por aquilo que dentro da sociedade ela pode entender que está usufruindo a vida, está gozando os prazeres que o dinheiro pode oferecer. Mas é uma conduta ridícula. Sabemos nós o quanto de comprometimento moral a pessoa em desequilíbrio, que não sabe usar adequadamente as facilidades que o dinheiro oferece, o quanto que essa pessoa pode se comprometer, se deixando aí levar por caminhos tortuosos, né? E isso é bastante comum. Então, tem um ditado popular que diz: se você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. E o poder vem também através do dinheiro. A pessoa que tem dinheiro, diante da maioria das pessoas da nossa sociedade, ela acaba tendo um determinado poder, uma influência sobre outras pessoas, uma liberdade de agir muito grande em virtude do patrimônio que possui. De forma equivocada, uma leitura equivocada, né? De querer às vezes se sentir melhor do que os outros pela condição social que ostenta, mas aí a pessoa se revela, e aí moralmente, se não tiver um equilíbrio, vai se comprometer. Esse é o cuidado que temos que ter e fugir o máximo possível de todas as formas de avareza, mas da avareza estúpida certamente, da avareza ridícula, como diz Vinícius, também devemos buscar escapar dela. E a última modalidade de avareza que Vinícius coloca é a avareza feroz. Diz ele que de todas as 3, esta é a mais perniciosa. É a avareza dos assambarcadores, dos organizadores de monopólios e trustes, cuja ambição e cupidez desmedidas não se contentam com menos que possuir o mundo inteiro, ainda que para tanto seja mister reduzir à miséria toda a humanidade. Então é aqueles que querem o dinheiro pelo dinheiro, assambarcadores, organizadores dos monopólios, aqueles que usam das oportunidades de comércio e indústria e não têm princípios morais, querem apenas ganhar e ganhar. É aquele que numa indústria, na condição de um empresário, vai querer tirar até a última gota de suor e sangue dos seus funcionários, pagando pelo menor salário que conseguir e exigindo-lhes a maior produtividade possível, indo além até do natural, do normal, daquilo que seria justo.
e deixa de lado a noção de justiça e busca simplesmente a noção do lucro, não se importando com mais ninguém, senão com a capacidade ou com a possibilidade de se enriquecer. Então essa modalidade de avareza, né, a feroz, ela gerou aí milionários, pessoas que conquistaram grande patrimônio na área rural, na área industrial. E também podemos ver, segundo Vinícius nos coloca, né, até mesmo na classe política, isso aí a gente pode observar também. Pessoas que deixam de agir de forma correta pela ambição de terem mais e mais, e a partir disso também só acumular. Não é aquele que tem um pouco mais para o seu necessário ou um pouco do supérfluo. É aquele que tem interesse em cada vez adquirir mais e mais. Então podemos colocar aí nesse meio aqueles empresários que se entregam a ações de corrupção para levarem mais vantagem, aos políticos que se envolvem também dentro desse conceito, buscando vantagens até à margem da lei, em atos de corrupção, de venda de interesses, e isso é muito mais grave ainda. As pessoas que assim agem por avareza e ambição se comprometem muito. Vinícius diz que essa classe de avareza, a avareza feroz, é geralmente peculiar a homens inteligentes, ricos, astutos e de alta cotação social, ou seja, pessoas bem colocadas na sociedade. É das três a mais perniciosa, como já dito, e a que mais danos tem acarretado à sociedade em todos os tempos. E ele ainda acrescenta, um só avaro dessa categoria, ou seja, o avarento feroz, ou um grupo de meia dúzia deles pode reduzir à fome uma cidade ou um povo inteiro. Veja só, imagine os compromissos morais, os compromissos espirituais que se adquire quando se pratica atos dessa forma, quando se cultua esse tipo de avareza. Fazendo uma comparação entre os três tipos de avareza, Vinícius nos diz que as duas primeiras modalidades prejudicam somente os indivíduos que as alimentam, ao passo que os avaros ferozes, esses da terceira categoria, eles prejudicam muitas pessoas, prejudicam todos aqueles que são alcançados de uma forma ou de outra pelas suas ações. Mas, no fim, analisando como encarar as pessoas que se deixam dominar pela avareza, temos que ter o olhar cristão, o olhar que o Cristo teria diante dessas pessoas. Vinícius diz, todavia, os escravizados por essa cruel paixão são dignos de piedade. Vivem iludidos, agitam-se como todos os homens em busca da sonhada felicidade. Julgam encontrá-la na satisfação dos desejos, na expansão do egoísmo. Entretanto, a nossa alma, para ser feliz, não precisa construir celeiros de proporções desmensuradas, como fez o rico da parábola. Não precisa mesmo de um céu imenso. Basta-lhe uma nesga azul onde brilhe a estrela do amor. Então a nossa felicidade não está nesse patrimônio, nesse acúmulo de riquezas, de bens materiais. Ressaltamos sempre que o Espiritismo não é contra a riqueza, é contra a pessoa que usa mal a riqueza. Nos esclarece do comprometimento espiritual pelo fato de usarmos mal aquele tesouro, aquele patrimônio que Deus de alguma forma permitiu que estivesse ali sob a nossa responsabilidade na existência que vivenciamos. É uma propriedade transitória, porque sabemos que não levaremos nada quando desencarnarmos, a não ser as nossas obras, o que fizemos com as oportunidades que tivemos. E assim, o que fizemos com o patrimônio que Deus nos permitiu gerenciar ali como administradores temporários dele. Isso cabe para a nossa reflexão nesta manhã de domingo. Vamos lembrar
a mensagem do Cristo, quando ele finaliza essa parábola do avarento, dizer que assim é aquele que ajunta para si tesouros, mas não é rico para com Deus. E esse vai ser infeliz quando chegar o momento que Deus lhe pedir a sua alma. Ou seja, o momento inevitável do retorno à espiritualidade, à verdadeira vida, à vida imortal como espírito. E ali não levaremos esse patrimônio, mas levaremos as nossas obras, as nossas escolhas, as nossas atitudes. Então pensemos nisso a cada dia. E se, por alguma razão nessa existência, temos sob nossa responsabilidade patrimônio, ou grande, médio, pequeno, dentro daquilo que tivermos, vamos procurar utilizá-los bem. Vamos fugir da avareza desmedida, qualquer dessas modalidades, como nos colocou Vinícius em sua análise dessa mensagem, dessa parábola do avarento, nos falando sobre a avareza estúpida, a avareza ridícula e a avareza feroz. Não sejamos nós praticantes de nenhum desses tipos de avareza. Vamos usar com equilíbrio, com serenidade e sempre tendo como norte, como roteiro, como caminho a ser seguido a mensagem do Evangelho. Esse é o convite que fica para refletirmos nesta manhã de domingo. E assim, encerrando o nosso encontro desta manhã, continuando com os nossos pensamentos elevados a Jesus, o nosso Mestre, entrando em harmonia com esta equipe da espiritualidade, esses trabalhadores da seara do Mestre. Vamos agradecer pela oportunidade que tivemos nesta manhã, deste encontro virtual. Agradecer as lições que o Evangelho nos traz, a explicação, o esclarecimento desse nosso irmão Pedro de Camargo, conhecido como Vinícius, que fez um trabalho tão bonito quando esteve aqui na Terra. Nos deixou um belo exemplo, além de belas obras. Vamos envolver nessa nossa prece de encerramento a todos os nossos irmãos que passam por necessidades, passam por provações, por expiações, que é o natural que tenhamos em nosso caminho nesta vida, neste mundo, ainda fazendo a sua transição para o mundo de regeneração. Que não nos falte jamais a certeza de não estarmos caminhando sozinhos, a certeza do amparo do nosso Pai Criador, mesmo nos momentos mais difíceis dessa nossa caminhada. E assim, Mestre Jesus, rogamos que abençoe a todos nós que aqui estamos, sintonizados nesta mensagem, as nossas famílias, as nossas casas espíritas, nossos irmãos em aflição nos hospitais, aqueles que padecem por enfermidades diversas, Senhor, aqueles atingidos por esta pandemia, que tem levado tantos irmãos a desencarnarem mundo afora. Que o acréscimo da misericórdia divina esteja com todos nós. E assim, Senhor Jesus, encerramos dizendo que a sua paz continue conosco. Assim seja.